Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos entender sobre o uso da regência verbal da língua inglesa, que ela ocupa a relação entre os verbos em termos que seguem complementando o sentido, tá? Da colocação das frases do português. Observamos que os verbos são termos regentes. Ele pode ser a forma direto e indireto, adjuntos verbiais, ou são termos rígidos, né, da colocação. A gente pode entender as colocações agora. Vamos lá. Observamos esse quadrado aqui, ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Verbos, termos regentes, complemento, termos rígidos. Regidos, né? No caso, sentido, a forma. Observamos o verbo acima, morar, é o verbo transitivo direto. Ele exige preposição em lugar algum, ou morar, né? No caso, forma de onde ele possa morar, no caso onde ele mora. No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto. Ela exige preposição implicar algo e não implicar em algo, certo? No terceiro exemplo, a gente pode entender que ir exige a preposição a, como ela pode ser a forma transitivo indireto, né? Como foi do plural, na forma padrão da oração, que isso implica mudança de horário, certo? A gente dá para entender que alguns verbos entendem ou regidos da forma que ela pode ser o significado do uso da regência do verbos, da regência verbial. Assistir. Como sentido ver, existe preposição. Que tal assistimos ao filme? Então, no caso, ver. Que tal assistimos ao filme? O sentido de dar assistência não exige a preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas. Com o sentido pertencer, exige preposição, certo? Assiste ao prejudicados o direito de indenização. Dá essa construção de exigir, de pertencer, de assistência e ver, assistir, tá? Chegar. O verbo é mais rápido com proposição, ela dá uma colocação pelo ar. Chegarmos ao local indicado no mapa. Essa forma padrão a gente entende que pode ser a colocação do uso da preposição em nas conversas informais com os estilos coloquiais do dia a dia, né? Tanto escrito, tanto fala. Chegamos no local indicado no mapa. Custar, ser custo, existe preposição. Ela, decisão, custou ao filho. Aquela decisão custou ao filho. Então, o sentido é o valor, tal sentido da preposição. Então, não exige preposição. Aquela casa custou cara. É a mesma forma dessa não exigir preposição. Obedecer é o verbo transitivo indireto, logo exige preposição. Obedeça ao pai é uma forma transitiva, é uma forma direta para aquela pessoa. Então, obedeça aquela pessoa. Então, aquela pessoa é quem? O pai. Então, obedeça o pai é um verbo transitivo direto. Proceder, fundamento, é o verbo intransitivo. A gente dá para entender que é uma colocação de desconfiança, não proceder. Essa desconfiança não procede. Então, a gente pode entender que a origem existe preposição. Outra frase também podemos entender que essas são a desconfiança que procede de situações passadas. Então, procede. Então, a forma de proceder é um fundamento legal. Visar é objetivo que exige preposição. Visamos ao sucesso. São variantes coloquiais, encontramos os verbos sendo utilizados nas preposições, visarmos ou, né, ao sucesso. Então, dá esse sentido. Como o sentido de mirar, não exige preposição. Policial visou o bandido à distância. Então, no caso, ele viu o bandido à distância, ele deu aquela olhada, ele chegou a ver aquele bandido à distância. Esquecer é um transitivo direto, né? Um verbo que ele exige preposição. Esqueci o meu material. Então, no caso, dei aquela forma que esqueci o material, né? Não falei de outra coisa, dei aquela forma direta que foi o meu material que esqueci, que é o pronome da forma esqueci-me do meu material, tá? Querer, desejar não exige preposição. Quero ficar aqui, né? No caso, pode ser a forma de estimar que exige preposição. Então, existimos dessa forma, dessa colocação do português.
Queria muito aos meus amigos, né? A forma de queria, ele queria. Então, no caso, não é uma forma composta que está acontecendo o que ele quer, então o que ele que está acontecendo no momento, então ele queria, tá? Então no caso é a mesma forma quero ficar. Aspirar é aspirar, no caso, sentido de respirar ou absorver, que exige preposição, né? Aspirou todo o escritório. No caso, aspirou todo sentido as poeiras, né? Que a gente dá para entender. Ela pretende exigir preposição, o sentido de aspirou ao cargo de ministro. Então, no caso, pode ser uma forma tanto expirar, né, limpar algo, a casa, o escritório, qualquer lugar, o carro, né, com aquele aspirador de pó que a gente sempre viu, ou até mesmo aspirou dentro, pode ser o cargo, ele pode ter aquele recebido, aquele emprego, aquele cargo, né, absorveu aquele cargo dentro da forma do contexto do verbo do português. Informar já é um verbo transitivo direto ou indireto que exige complemento sem o outro de preposição. Informei o acontecimento aos professores. Então, a forma informei o aos. Então, no caso, informei, teve o acontecimento e ele falou para os professores, tá? A colocação é a mesma coisa de ir, o verbo ir rígido ao a, vou à biblioteca. Então, no caso, para a biblioteca não teve a colocação de nada mais. Então, ele informou que seria ir para a biblioteca. Bom, além de outras complementações que tem, vou pedir para que vocês pesquisem também, tá? Que é muito válido. Treine, observe as frases, crie frases, que é muito, muito, muito válido até mesmo para uso de oral por vocês. Bom, além dessa atividade complementar no caderno, tem atividade no livro também. Qualquer dúvida, é só falar. Grande abraço.